Bom dia ao professor Ângelo, bom dia a todas as pessoas, aí os nossos professores, diretores, coordenadores pedagógicos, as documentadoras, as meninas de apoio que estão assistindo esse webinar. Então, nós vamos começar com a nossa primeira palestra, que vai ser muito bacana e muito pertinente para o contexto educacional e com certeza vai trazer aí conhecimento, vai agregar na nossa formação. Muito obrigada também, um bom dia para todos aqueles interessados em educação que não são da rede municipal de ensino, mas que também estão aqui prestigiando esse evento. Então, o professor doutor Ângelo Ricardo de Souza, ele é doutor em educação, possui graduação em educação física pela PUC Paraná, mestrado e doutorado pela PUC São Paulo. Também tem algumas experiências em instituições fora do Brasil, como na Inglaterra, Itália, estudos, estágio. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Paraná, onde atua no núcleo de políticas educacionais e no programa de pós-graduação em educação. Também atuou por vários anos na educação básica como docente e como diretor da escola pública. Tem experiências nas áreas de política, gestão e financiamento da educação. Bom dia, professor Ângelo, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Ficamos muito felizes com o seu aceite e seja bem-vindo aqui, a palavra está contigo. Bom dia, Maristela. Olá, pessoas. É uma satisfação estar com vocês nesse espaço virtual, podendo fazer parte desse momento de formação, de discussão, de reflexão, provocada pela Secretaria de Educação do município de Fazenda Rio Grande. O convite que me foi estendido aqui pela equipe da Secretaria demandava colocar em debate a questão da matriz de competências e atribuições do diretor escolar, uma reflexão sobre liderança, enfim. Então, vamos tratar disso, né? Eu quero começar dizendo da minha satisfação de estar com vocês, porque, efetivamente,
quem faz a escola acontecer não é quem está nos gabinetes do Ministério da Educação ou da Secretaria de Educação do Estado ou mesmo do município. Quem faz a educação acontecer são vocês, pessoas que estão nas escolas, que conduzem, que estudam, que ensinam, que levam seus filhos à escola, que dão um suporte técnico-administrativo ao funcionamento da escola. São as pessoas que estão no universo da escola, que é um mundo de muita riqueza, de bastante trabalho, de bastante dificuldade, mas de grande satisfação. Não é? O processo de trabalho que a gente desenvolve na escola traz como resultado, quando a gente enxerga para os meninos e meninas que passam pelos bancos escolares, o resultado de todo esse esforço, não é? E quem dirige, quer dizer, a escola é uma instituição complexa, não é? Composta de muitas pessoas e que precisa de um quadro dirigente, né? Alguém que conduz o processo de gestão escolar. Há 60 anos atrás, quando estava sendo fundada a Associação Nacional, o que hoje é a Associação Nacional de Política e Administração da Educação, a ANPAE, ela foi fundada em 1961, né? E o discurso a conferência de abertura foi feita pelo professor, grande mestre Anísio Teixeira, e o Anísio Teixeira, que estava sentado ao lado do professor José Quirino Ribeiro, primeiro presidente da ANPAE, ele vira para o professor José Quirino e fala, professor Quirino, por que nós, os administradores escolares, hoje somos necessários e antigamente não éramos? Veja, hoje, no caso, em 1961, não é? Ele dizia porque a escola se complexificou, porque a escola se tornou algo complexo. Muitas pessoas, a escola se expandindo para todos os lugares, demanda quadros tecnicamente qualificados, e nós, os administradores escolares, dizia ele, temos a tarefa de dar suporte para que esta mágica nessa instituição complexa aconteça, que é o processo de ensinar e aprender. Essa é a razão de ser do dirigente escolar. A diretora da escola se levantou hoje cedo para vir para o trabalho, estamos no trabalho, e não pensou nos seus alunos, você está no lugar errado. A razão de ser pela qual cada um de nós que trabalha com a educação levanta cedo para ir para o trabalho, ainda que o trabalho naquele dia não seja fisicamente na escola, é o processo formativo desses alunos, é o trabalho desenvolvido pelos docentes com esses alunos. Essa mágica do processo de ensinar e aprender é a razão de existir um diretor de escola. Isso quer dizer que o diretor de escola não é a pessoa mais importante da escola. É uma pessoa importante, como todos os demais trabalhadores da educação, mas que tem a tarefa de garantir que aqueles sujeitos que realizam, que trabalham com o coração da escola, que é o professor e o aluno, possam atuar adequadamente, possam desenvolver a sua função adequadamente. Bem, mas o nosso debate de hoje, que vai tratar da questão da matriz de competências e atribuições do diretor de escola, primeiro eu queria dizer como é que ela foi elaborada, né? Na verdade, esse nome, Matriz de Competências e Atribuições do Diretor Escolar, mudou. O nome oficial, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, agora recentemente, em maio, é Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar, BNC do Diretor Escolar. Ela foi criada com o objetivo de estabelecer parâmetros diversos para a função do diretor de escola, ajudando a definição de políticas nacionais, estaduais, municipais, no que se refere ao trabalho do diretor escolar na condução do processo político-pedagógico que é a gestão escolar. O objetivo dessa base é de servir de matriz ou de apoio para que secretarias de educação possam promover a escolha dos dirigentes, preferencialmente de maneira democrática, de maneira democrática, preferencialmente por meio de eleições, a formação inicial e continuada e a avaliação do trabalho do diretor escolar no Brasil. Essa elaboração dessa base, ela decorre de algumas exigências feitas pela legislação. A Lei do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, na Meta 19, ela vai demandar um conjunto de aspectos, particularmente a última estratégia, que vai se somar à Lei 14.113, que regulamentou o Fundeb. Ambas vão indicar a necessidade de que a escolha de diretores escolares
seja pautado, dentre outros aspectos, em critérios técnicos, podendo ou não ter eleições, não é? Isso implica em se ter algum parâmetro nacional sobre o que se espera em termos de conhecimentos escolares, de conhecimentos educacionais, de saberes, de competências, de experiências para alguém desempenhar a função de dirigente escolar. A construção dessa base foi provocada pela Diretoria de Formação Continuada da Secretaria de Educação Básica do MEC, do Ministério da Educação, e eu, junto com as professoras Cíntia Paz de Carvalho, da PUC-Rio, e Ana Cristina Prado de Oliveira, da Unirio, compusemos uma assessoria técnica na elaboração da primeira versão dessa base, né? Nós fizemos diversos estudos nacionais e internacionais sobre experiências de atribuição de competências, de responsabilidades ao diretor escolar. Também realizamos algumas oficinas, ouvindo diretores de escolas públicas de diferentes partes do país, assim como secretários municipais, estaduais de educação e outros especialistas sobre a temática. Isso resultou num documento preliminar no final do ano passado, que foi encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, o qual, por sua vez, aprovou em maio desse ano o parecer 04/2021, com a denominada Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar, que está, neste momento, para homologação do Ministro da Educação e conversão em resolução, para então passar a ter a eficácia e ser adotado aí pelas instituições, pelas secretarias de educação, etc. E também pelas escolas, pelas instituições de formação, né, pelas universidades. Essa base ou matriz, ela olha para o trabalho do diretor escolar, do dirigente escolar, em 4 dimensões: a dimensão político-institucional, a dimensão pedagógica, a dimensão administrativo-financeira e a dimensão pessoal-relacional. As 2 primeiras, a dimensão político-institucional e a dimensão pedagógica, são as mais emblemáticas e mais importantes, e por isso justamente são as primeiras, porque elas concentram os elementos mais importantes do fazer, do ofício do diretor escolar, da diretora escolar. O que essas dimensões envolvem, né? Nós optamos, então, em organizar isso em 4 dimensões, reconhecendo, antes de tudo, que o trabalho da diretora da escola tem uma natureza... E veja, quando eu digo escola, eu estou me referindo a qualquer instituição de educação básica. Um CNEI, um Centro Municipal de Educação Infantil, uma escola de ensino fundamental 1, de fundamental 2, de ensino médio, uma escola técnica de nível médio, uma escola especial. Todas as instituições de educação escolar na educação básica, essa escola que nós estamos nos referindo. Essa matriz essa base é focada em pensar a função do dirigente escolar, da diretora de qualquer uma dessas escolas, que a gente sabe que tem naturezas e especificidades distintas, né? As quais devem ser bem conhecidas pela diretora, obviamente. Mas essa organização nessas 4 dimensões parte do pressuposto, do ponto de partida que a função da diretora escolar tem uma natureza político-pedagógica. Isto é, a diretora de escola, ela é, antes de tudo, uma educadora, uma pedagoga. Pedagoga no sentido lato, né? Independente da formação em pedagogia. É um professor, é uma professora. É alguém que conhece o ato de ensinar, que tecnicamente está bem habilitado, bem qualificado para ensinar. Não se pode ser uma boa diretora de escola se não se é um bom professor. É possível um bom professor, uma boa professora, não conseguir desempenhar bem a função de diretor escolar, mas o contrário não parece verdadeiro. Não parece possível uma diretora conseguir dar conta da especificidade que é a função social da escola sem conhecer o processo de ensinar. E é uma função também que tem uma forte natureza política, porque no centro do trabalho dessa pessoa estão as relações de conflito, as relações de poder que se passam no universo escolar. O que a diretora de escola faz todo dia é lidar com garantir que o melhor aconteça na relação pedagógica e, ao mesmo tempo, mediar, lidar, resolver, enfrentar conflitos decorrentes das mais diversificadas fontes e formas de lida com as questões, especialmente de poder.
Isto é, ela ou ele, né, a diretora ou o diretor, lida com questões que são muito diversas no cotidiano escolar, mas que são atravessadas fortemente pela face política da escola e pela sua função social primeira, que é a função pedagógica. A organização dessa base nessas dimensões foi constituída, como eu dizia, numa ordem que deliberadamente coloca os aspectos iniciais mais importantes, que é a dimensão político-pedagógica e a dimensão político-institucional e pedagógica. Depois nós vamos ter as dimensões administrativo-financeira e pessoal e relacional. Essas dimensões, administrativo-financeira e pessoal e relacional, são também importantes. Todavia, se vocês observarem depois o texto da base, e aí eu vou passar para o pessoal aqui da Secretaria, o link, né? Está disponível o documento no site do Conselho Nacional de Educação. Vocês vão observar que as competências relacionadas às dimensões administrativo-financeira e pessoal relacional, elas são, como dizer, mais amplas. São quase competências exigidas para quaisquer dirigente ou quaisquer lideranças. Já a político-institucional e a pedagógica, elas são mais específicas para a gestão da escola. Deixa eu dar alguns exemplos. Na dimensão político-institucional, por exemplo, a primeira competência é liderar a gestão da escola. Alguém pode dizer, mas isso também cabe a qualquer liderança, por exemplo, de uma instituição de saúde, né, uma autoridade sanitária local, ou a qualquer outro aparelho público, ou mesmo privado. Mais ou menos. Em liderar a gestão, sim, mas a gestão da escola ela é muito específica, porque a escola é uma das poucas instituições que envolve tanta gente por tanto tempo junto ao longo do ano. Claro, no período de pandemia a situação está diversa, né? Ainda que estejamos retornando ao presencial já há algum tempo. Engajar a comunidade, implementar e coordenar a gestão democrática na escola, inclusive para cumprir o disposto no artigo 206 da Constituição Federal, responsabilizar-se pela organização escolar, desenvolver visão sistêmica e estratégica da escola. Essas são as competências da dimensão político-institucional e que tem, portanto, uma relação direta com a natureza do que é a própria instituição liderada ou dirigida, que é a escola. Na dimensão pedagógica, ainda mais, porque nós chegamos no coração do que é o que a escola faz. Dentre as competências da dimensão pedagógica, cumpre a diretora focalizar seu trabalho no compromisso com o ensino e com a aprendizagem, conduzir o planejamento pedagógico, apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem, coordenar a gestão curricular, os métodos de aprendizagem e avaliação, promover clima propício ao desenvolvimento educacional. Então, essas competências se articulam diretamente, obviamente, à natureza da escola. Já as administrativo-financeira e pessoal relacional, como eu destacava, são competências importantes, mas eu diria elas são complementares. Coordenar atividades administrativas, zelar pelo patrimônio e pelos espaços físicos, coordenar equipes de trabalho, depois cuidar e apoiar pessoas, comprometer-se com o seu próprio desenvolvimento profissional e pessoal e da sua equipe, saber comunicar-se e lidar com conflitos, são competências importantes, mas que complementam aquelas primeiras, não é? Esse conjunto de competências gerais, de competências específicas, essas 4 dimensões, são antecedidas no documento da Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar por aquilo que o conselheiro Mozart, que foi o relator do documento no Conselho Nacional de Educação, chama de competências gerais do diretor escolar. São 10 competências ou 10 atribuições, responsabilidades que apresentam uma espécie de parâmetro geral para localizar o papel do trabalho do diretor escolar no universo do trabalho da escola e do sistema de ensino. Não vou me deter a elas, mas depois vocês, entrem no contato com o documento, poderão explorar melhor. Cada uma dessas competências que eu mencionei, elas estão no documento apresentadas com uma descrição, isto é, a título de exemplo, apoiar
as pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem. Elas estão detalhadas, descritas, isto é, o documento apresenta o que significa isso. O que é esse papel de apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem? Então, o documento vai detalhar, dizendo que a tarefa da diretora da escola, do diretor de escola, é compreender que as pessoas diretamente envolvidas no ensino e aprendizagem, entendendo aqui professor e aluno, são as pessoas sem uma das quais não há escola. Não é? Tira os alunos, o que nós temos lá? Nós temos uma repartição pública, no caso da escola pública. Tira os professores, nós temos o que lá? Eu acho que um caos daí, né? Só os alunos, um depósito de criança, não faz sentido, né? É a junção desses dois grupos e o que constitui essa escola como escola. Tire o prédio escolar. Fica difícil? Claro, mas continua sendo escola, no sentido mais lato, não é? Porque professores e alunos estarão lá. Tire a diretora da escola. Continua havendo escola? Sim, pode estar mais desorganizada, pode ser mais difícil, o papel da diretora é importante, mas continua havendo escola. Tire as funcionárias da limpeza, da alimentação, da secretaria, da segurança, do apoio. Continua havendo escola? Sim, continua havendo escola. É muito mais difícil. O que eu estou chamando a atenção é que as pessoas, todos somos responsáveis pelo processo educativo acontecer e acontecer bem. Mas a tarefa da diretora é apoiar diretamente esses que estão diretamente envolvidos. E o documento vai descrever esta competência com essa dimensão. E depois ainda o documento traz uma lista de atribuições, de ações. O que significa apoiar as pessoas? Que tipo de ações devem ser desenvolvidas para que a diretora dê conta dessa competência? Apoiar as pessoas diretamente envolvidas. Então, vai ter uma série são 7, nesse caso, ações. É claro que são apenas exemplos, porque nas escolas ainda há uma riqueza, uma profusão de ações e atribuições muito maiores do que o documento teria capacidade de dar conta. Entra também aqui as especificidades, porque apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem no ensino médio é diferente da educação infantil. É diferente da educação especial. Não é maior, não é necessariamente mais complexo ou menos complexo, ainda que possa ser. É diferente, porque tem a ver com o próprio ato educativo nessas diferentes etapas ou modalidades, porque há uma mudança de perfil dos docentes e dos discentes, da capacidade educativa e das necessidades educativas, ainda que o direito de aprendizagem deva ser pleno a todos esses. Então é isto que a base vai fazer. Ela organiza, ela pensa na direção da escola como uma liderança, reconhece a direção escolar como uma liderança, entende que deve ser uma liderança democrática, obrigatoriamente, para cumprir com o preceito do inciso 6º do artigo 206 da Constituição Federal, que estabelece a gestão democrática do ensino público como um dos princípios da organização do ensino no Brasil, mas entende que é uma liderança que tem a tarefa de engajar a comunidade, implementar e coordenar um projeto político-pedagógico participativo, todas as competências, eu citei algumas aqui. E vai entender que é preciso estabelecer descrições e atribuições, detalhando no limite geral possível para o país esse conjunto de competências. Vejam, não é uma espécie de um checklist, essa relação de competências, descrição e atribuições. São parâmetros, é uma matriz, é uma ideia que deve ser observada pelas faculdades de educação, das instituições que formam professores, está formando um pedagogo, está formando uma pedagoga. Aqui tem um conjunto de aspectos que devem ser observados pelos docentes e pelos núcleos docentes estruturantes dos cursos de formação de professores, porque aqui tem um conjunto de conteúdos que deve compor a matriz curricular desses cursos. Também tem aqui um conjunto de conteúdos que são importantes para uma rede de ensino como a da Rede Municipal de Fazenda Rio Grande, como critérios para escolher diretores. Digo escolher porque o processo de escolha pode ser mediante eleições, que eu particularmente defendo, já vou voltar a isso,
ou por concurso público ou seleção técnica. Não deve, e a legislação proíbe no sentido que não induz, na verdade, não indica, não deve ser por meio de indicação. Não é possível mais nós termos na educação pública brasileira diretoras ou diretores de escola assumindo a função de dirigentes escolares a partir da indicação de vereadores, deputados, prefeitos ou governadores, né? Ou bem se faz um processo mais técnico, concurso público, seleção técnica, ou bem se faz uma consulta à comunidade, eleições democráticas. Ou, como tem sido o caso em vários lugares, que, por sinal, é a forma como a Lei do Plano Nacional indica, faz um modelo misto, uma seleção prévia e depois uma consulta à comunidade. Eu, particularmente, acho desnecessário esse processo de seleção técnica. Por quê? Porque a diretora da escola já fez um concurso público. Ela já se provou no concurso público ser uma educadora com suficiência para trabalhar, com qualidade, com conhecimento, com competência, para trabalhar como educadora, como professora, como pedagoga, na instituição pública de ensino daquele município ou estado. Mas ela não se provou como diretora. Sim, aí ela se prova diante de quem? Nós estamos falando de escolha de um líder, ou de uma líder. Diante de quem? Dos liderados. Não é? As pessoas podem, às vezes, não gostar dessas expressões na educação, mas é disso que nós estamos falando, diante da comunidade. Quem é melhor para saber que alguém pode liderar um grupo do que o próprio grupo? Como é que se eu sou prefeito, governador, não sou, nunca fui, nunca serei. Mas se sou, como é que eu vou chegar na comunidade X e falar no bairro X, falar para a comunidade, pessoas, eu que sou o governante, vou escolher o líder que vai conduzir o processo de gestão escolar aqui nessa comunidade, nessa escola. Não, isso não faz sentido, né? Não tem como. Quer dizer, me desculpem a expressão, mas eu estou matando a liderança no momento do nascimento dela. A liderança não é algo nato, não é algo inato. A liderança se constrói. Isso implica em reconhecimento do grupo liderado, né? Então, é claro que se trata aqui de um conjunto de competências que vão ajudar, dentre outros aspectos, como eu dizia, na formação, mas também na escolha, como critérios para a escolha do dirigente escolar. Se houver um processo seletivo, técnico, concurso, você tem um conjunto de competências que podem ajudar a promover provas, testes, o que for. Se é um processo eleitoral, você também tem aqui um conjunto de aspectos que devem ser observados pela própria comunidade e pela secretaria na definição do perfil de candidatura daqueles e aquelas que desejarem assumir essa função. Digo função porque entendo que a direção escolar não é cargo. Essa é uma controvérsia mais complicada, porque tem a ver com... veja, se a direção escolar é cargo, é claro que cada município define isso, está na autonomia dos entes federados. Se cargo público, ele deve ser preenchido por meio de concurso público. E aí eu entendo, ou por indicação. A indicação é o pior dos mundos, já falava disso. E se por concurso público, não me parece apropriado para a natureza político-pedagógica, né? Porque se ela é uma função exclusivamente técnica, ou dominantemente técnica, como é de professor, aí é claro que o processo de provimento ou de escolha deve se dar por meio de concurso público, não há a menor dúvida. Todavia, se trata de não de um cargo, mas de uma função com natureza político-pedagógica, entendo que o elemento político de representatividade é importante. E por isso a consulta ou eleição é importante. Aí temos um problema mais complexo que tem a ver com a forma como a Constituição do país lida com a questão e, em tese, não permite eleição quando se trata de provimento de um cargo técnico, né? Em tese, não permite. Mas quando lidamos com isso como função, não é? E
e pensamos na eleição como consulta à comunidade, com a maior autonomia possível, é claro que sim, é possível. Enfim, qual é a importância dos dirigentes como decorrência dessa base? Qual é a importância do papel das diretoras na garantia do direito à educação, bem como na articulação da gestão democrática ou da liderança da gestão democrática nas escolas? Antes de tudo, eu queria me atentar, chamar a atenção para a ideia de que, para o reconhecimento de que a Constituição garante aos entes federados, aos municípios, à Fazenda Rio Grande, por exemplo, o direito de prover os seus servidores. Então, quem define os critérios, procedimentos, desde que não descumpra a Constituição Federal, para selecionar os servidores que trabalharão na educação e na direção de escolas do município de Fazenda Rio Grande é o próprio município de Fazenda Rio Grande. Assim, o mesmo vai se dar nos demais municípios, na rede estadual, enfim. Então, ok, entendemos isto. A ideia desta base não é de ferir este princípio constitucional, pelo contrário, é de dar mais subsídios para que o processo de escolha seja mais bem balizado, seja melhor balizado, técnica e politicamente. Técnica do ponto de vista pedagógico, administrativo e politicamente do ponto de vista da representatividade. O diretor de escola, eu dizia agora há pouco, ele tem uma responsabilidade que é político e pedagógica. Isso significa, como também já alertava, que ele deve ser, antes de tudo, um educador, e ele já se provou como educador por meio do concurso público que fez para ingressar na rede de ensino, e se, a gente pode até discutir, o concurso público não consegue selecionar bem, então melhoremos o concurso. Né? Mas dentre aqueles, entre aqueles e aquelas que se candidataram ao cargo público de diretor, de professor, de educador, do nome que tem o cargo, que é a pessoa tecnicamente responsável pelo processo de conduzir o ensino, aquela pessoa se mostrou capaz, se mostrou suficiente. Então, estamos entendendo que a diretora é uma educadora, é uma professora que demonstrou competência de ensino. O fato dela ter demonstrado competência de ensino, ou seja, de ter se mostrado professora com qualidade, não quer dizer que ela domine isto para sempre. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: diretor de escola tem que entender que diretor não é carreira. Afora o estado de São Paulo, onde de fato há uma carreira, e em um ou outro município, direção escolar é uma função na qual a educadora, a professora passa um tempo, e apenas um tempo. Você é professora, você é professor. A segunda melhor coisa, gente, que eu fiz profissionalmente na vida foi ser diretor de escola, de educação básica. Aqui na Rede Municipal de Curitiba eu fui diretor por 2 mandatos. Eleição a cada 3 anos aqui, né? A melhor coisa, eu falei, a segunda. Sabe qual foi a melhor coisa profissional que eu fiz? Voltar à aula. Não porque não seja bom ser diretor de escola. Foi uma experiência fantástica, genial. Recomendo a todos aqueles que tenham dedicação e disposição a isso, a educação e a escola. Mas voltar a conduzir, voltar a ministrar minhas aulas após o período que estive na direção de escola me permitiu enxergar a relação pedagógica de um outro lugar. Quer dizer, eu escolhi ser professor muitos e muitos anos atrás, já fiz mais de 32 anos de formado, então já faz muito tempo. Eu escolhi ser professor. Então, o que eu gosto de fazer, de fato, é ser professor. Adorei ter sido diretor, mas ter voltado a ministrar, nunca deixei de ser professor, mas voltar a ministrar aulas depois da direção de escola, mais do que reavivou aquele meu sentimento, a minha paixão pelo ensino, porque trouxe, mais do que isso, porque trouxe-me muito mais experiência e conhecimento. A gente passa a perceber a relação com as pessoas, com a comunidade, com o próprio conhecimento, com o processo formativo de um outro lugar. E enquanto diretor, você não pode jamais esquecer que você é professor. Quer dizer, aquela pessoa que ocupa a direção da escola,
ela constantemente tem que estar buscando o quê? Saber mais sobre o ofício de dirigir escolas, mas especialmente saber mais sobre o processo de ensinar e aprender. O diretor de escola, assim como o professor, é aquela pessoa que nunca mais vai parar de ler. Sabe, gente, quando eu me formei, já faz muitos anos, havia uma ideia, assim, a ideia que se trabalhava era mais ou menos o seguinte: o professor é aquele cara que estuda, lê, se forma. Depois que ele se forma, ele passa o resto da vida só ensinando o que ele aprendeu. É uma ideia completamente ultrapassada, né? De que você já aprendeu tudo, primeiro como se o conhecimento fosse finito, que você já aprendeu tudo ou o suficiente para passar o resto da vida ensinando. Não, não, não. Você escolheu ser professor e, portanto, você escolheu passar o resto da vida lendo. Você vai passar o resto da vida aprendendo para poder passar o resto da vida ensinando. E isto cabe a todo professor e cabe a toda diretora, a todo diretor. Ou seja, o nosso ofício exige de nós constante atualização, constante estudo, constante reflexão sobre o processo de ensinar e aprender antes de tudo. Também, no caso da diretora. Ah, mas agora eu sou diretora, eu não estou lidando aí com a didática, com a psicologia da educação, com os conteúdos, com o currículo. O negócio agora é lidar com as questões administrativas, financeiras. Lembram? A dimensão administrativa e financeira é importante, mas ela é complementar. As dimensões fundamentais do trabalho da diretora escolar, centrais, são as questões político-institucionais e pedagógicas. Portanto, é claro que a gente tem que estudar e aprender sobre como lida melhor com as questões dos afazeres administrativos, financeiros, de zelo patrimonial, até das relações pessoais, né? Por conta da natureza do ofício que estamos desenvolvendo na direção escolar, mas, antes de tudo, quero me fazer cada vez mais, cada vez melhor professor. Isso é determinante para uma boa diretora, né? Para um bom professor também, obviamente. Em relação ao direito à educação, na medida que a diretora antes de tudo, uma professora, essa diretora, ela opera o direito à educação, como eu dizia, dedicando-se cotidianamente a reconhecer e a garantir o direito de todos chegarem à escola sem obstáculos. É claro que isso às vezes nos escapa a competência. Como pode uma diretora de escola, de um CEMEI, por exemplo, garantir vaga para todos? Isso lhe escapa, isso não é algo que cabe à diretora de escola. Ela deve garantir o maior número possível de vagas dentro das vagas que ela tem. Quer dizer, a oferta de todas as vagas disponíveis que ela tenha, sem restrição, com igualdade de condições de acesso. Mas, infelizmente, na educação infantil, nós não temos vagas para todos que demandam, especialmente na etapa da creche, 0 a 3. E isso recai muito mais, a responsabilidade disso recai muito mais ao município, à administração municipal, do que, obviamente, à direção da escola. Mas, de qualquer maneira, no limite das suas ações, garantir o direito de todos chegarem à escola sem obstáculos. Depois, é dever da diretora, é ofício, garantir que todos aqueles que chegaram fiquem, permaneçam na escola, removendo obstáculos, convencendo todos a ajudarem a eliminar as armadilhas que retiram os alunos das escolas. Seja por condições de vulnerabilidade socioeconômica da família, por necessidade de trabalho, seja por situações de violência, por conflitos diversos, situações de migração. Deve a direção da escola mobilizar todos os esforços para garantir que aqueles que chegaram fiquem, removendo-se essas armadilhas. E, finalmente, é sua tarefa, como garantidora do direito à educação, trabalhar arduamente para garantir que aqueles que chegaram, que ficaram, aprendam cada vez mais. Quer dizer, que todos cheguem, que todos fiquem e que todos aprendam. O direito à educação, ele não é apenas um banco escolar. Ele é, talvez antes de tudo, um banco escolar, um assento, um acesso, que deve ali, cuja garantia deve permanecer, isto é, chegar e conseguir ficar. Mas não há direito à educação se quem chega e fica não aprende. E aprender, essa é uma outra coisa que felizmente mudou.
e que tornou o ofício do educador, do professor, do diretor muito mais complexo. Eu sou um homem de 53 anos de idade. Quando eu estava na escola, já se vão muitos anos, obviamente, na escola do então primeiro grau, lá no começo dos anos 70, aquela escola era uma escola... As pessoas dizem às vezes, aquela era uma escola boa. Veja, em 1970, gente, de cada 10 pessoas em idade escolar, e idade escolar obrigatória era dos 7 aos 10 anos, ela só passa a ser obrigatória até os 14 anos, a partir de 1971. O censo demográfico de 1970 dá conta de mostrar que de cada 10 pessoas, 10 crianças de 7 a 10 anos, apenas 7 delas estavam na escola. Nossa taxa e ainda tem pessoas que vão dizer que a ditadura foi boa, não sei para quem. Apenas 7 de cada 10 estavam matriculados. 3 não estavam na escola, não é porque não queriam, é porque não tinha escola para elas. Desses 7 que chegavam, somente 4 completariam a então quarta série, a antiga escola primária, o que seriam hoje os anos iniciais do ensino fundamental. 3 daqueles 7 que tinham chego não completariam a quarta série, e aqueles 4 que completariam não completariam necessariamente em 4 anos, em algum momento da vida. Isto é, de cada 10 crianças de 7 a 10 anos, 4 iriam completar a escola primária, 6 ficavam no caminho. E dizem que essa escola era boa. A minha pergunta é boa para quem? Boa talvez para pessoas como eu, que gostou tanto que até virou professor. Era uma escola que tinha só uma preocupação: ensinar. E disciplinar também. Ensinar. Ela não se preocupava com fazer o menino aprender. Fazer a menina aprender. Eu ensino. Ele, se tiver juízo, aprende. E se não aprende, não é meu problema. Meu da escola. Isto, felizmente, mudou. Eles todos chegaram. Eu era diretor de escola em 1996, quando o ex-ministro Paulo Renato Souza, no governo Fernando Henrique Cardoso, mandou uma carta para todos os diretores de escola do Brasil, parabenizando a educação básica brasileira pela universalização do acesso ao ensino fundamental, 96 ou 97. Isto é, naquele ano, e somente naquele ano, nós tínhamos alcançado 100% de vaga para os alunos do, então, já agora, ensino fundamental, mas na época ensino fundamental de 8 anos. Não necessariamente estavam todas as crianças na escola, nós tínhamos vagas para todos. Né? Às vezes, inclusive, a vaga não estava onde a criança estava. O que eu quero dizer é, nós só fomos universalizar o acesso à escola obrigatória no final, há 20 e poucos anos atrás, há 25 anos atrás. Né? E às vezes as pessoas olham mais para trás, lá nos anos 70, nos anos 60, aquilo era uma escola boa. Não era. Nós nunca tivemos a escola boa para todos. Isso é o ofício que nós estamos fazendo agora. É o que cada uma de vocês constrói todo dia. Fazer com que todos cheguem. Isso nós nunca tivemos. Começamos a ter muito recentemente. Fazer com que todos fiquem. Ainda está difícil. E muito mais difícil, fazer com que todos aprendam. Essa escola é uma escola boa. E que cumpre o seu papel. Receber a todos, mantém todos e faz com que todos aprendam. Isso a gente não conseguiu construir ainda. Quer dizer, plenamente. Estamos em processo de construção. Apesar de vários governos, graças a vocês, nós ainda estamos lutando para garantir que isso se alcance. A tarefa da diretora é perseguir isso todo dia. A tarefa da professora é fazer isso todo dia, mas a da diretora que coordena o processo de gestão escolar é de garantir que todas, como liderança, é de liderar aquela equipe para garantir que todos cheguem, que todos fiquem, que todos aprendam. Isso é direito à educação. Fazer com que todos aprendam cada vez mais, cada vez melhor. O conhecimento é complexo, é por isso que a gente tem que estudar, eu dizia, porque, veja, eu estou saudosista, acho que hoje. Quando eu era criança, a gente tinha férias escolares dezembro inteiro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro e julho inteiro. Às vezes, até metade de novembro já estava entrando em férias. Às vezes, era um tempo bom, né? Tinha aquelas férias enormes de verão e tal. Não dá mais. De fato, não dá mais. Né? Não é só por conta da exigência legal dos 200 dias, mas é pela, como dizia o Anísio Teixeira, já em 61, pela complexificação que é a escola e o processo escolar. Na ampliação da função social da escola, de um lado, e na ampliação do próprio conhecimento escolar. Né? A escola lida com 3 tipos de conhecimento. E essa
compõe também função da diretora em garantir, na ideia do direito à educação, que este seja o roteiro do trabalho escolar, no que se refere ao conhecimento. A escola lida com o conhecimento científico, com o conhecimento filosófico e com o conhecimento artístico. Nós lidamos com ciência, filosofia e artes. O resto nós não lidamos, não é do nosso ofício. O nosso ofício na escola é lidar com isto. E lidar bem com isto. E por isso nós formamos professoras, professores, por isso os professores se dedicam na sua formação continuada, nas suas leituras, conhecendo cada vez mais e aprofundadamente a ciência, conhecendo cada vez mais e melhor as artes, cada vez filosofando mais, refletindo mais, aprendendo mais sobre a filosofia. São essas as 3 frentes de conhecimento com os quais lidamos. Há outros tipos de conhecimento na humanidade que são importantes para a humanidade, muito importantes. Mas a escola lida com esses 3. Quando a gente diz que o menino tem que chegar, tem que permanecer e que tem que aprender, nós estamos falando de aprender isto. Nós estamos falando de aprender isto e não outras coisas. Por quê? Porque tem a ver com o desvirtuamento do que é o papel da escola. A escola é uma instituição que tem um reconhecimento social muito forte. Bom, se alguém tinha dúvida, a pandemia provou, né? Não só do papel de acolhida, né, de cuidar, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos, mas de formar, né, de informar e formar. Bom, com isso a gente chega, eu quero chegar no meu último ponto, ainda tem alguns minutos, ainda na discussão sobre o papel da diretora diante daquela base nacional comum, em relação ao direito à educação, eu chego no ponto da gestão democrática, que eu quero falar um pouquinho sobre. É claro que a gente tem que pensar sempre em promover um ensino melhor, como eu dizia, em condições, isso demanda condições melhores de docência e de trabalho, melhores relações com o sistema de ensino, melhores relações com a comunidade escolar. Isso significa que a tarefa da diretora compõe elementos da gestão da escola, o currículo e a prática pedagógica, as condições de trabalho, de ensino, de trabalho em geral da escola e de ensino especialmente, a articulação institucional com os sistemas de ensino, até do ponto de vista do apoio material, financeiro, legal, para o funcionamento institucional mesmo, né? Para o funcionamento da escola, e com a comunidade, nas relações com as famílias, com o entorno, etc. Aqui a gente chega na gestão democrática, então. Isto é, formar os alunos, formar integralmente os nossos estudantes, implica em construir pontes entre todos esses. Alunos, familiares dos alunos, profissionais da educação, profissionais da escola, administradores dos sistemas de ensino, lideranças comunitárias, comunidade do entorno. Quem articula ou quem coordena, não faz, mas coordena a construção, a manutenção e a pavimentação dessas pontes é a direção escolar. Isso é do ofício daquele que coordena a gestão escolar. Essas pontes, elas pedem cada vez mais participação e mais diálogo. Essa é outra diferença fundamental da escola, que a gente quer construir, que a gente vem construindo, especialmente pós-Constituição de 88, com a escola de outrora. A escola é o lugar do diálogo. Não é possível... Vejam, eu trabalhei numa escola que é pertinho aqui da minha casa, eu moro no bairro Alto, em Curitiba. Aqui, 2 quadras da minha casa, tem a Escola Municipal Erasmo Piloto. Por sinal, eu me mudei para esse bairro quando eu vim trabalhar nessa escola como professor de educação física. Depois, mais tarde, assumi a direção da escola, enfim, e fiquei na comunidade, estou na comunidade aqui até hoje. É uma escola grande, era uma escola de 1.000 alunos, fundamental completo, hoje, primeiro a 9º ano, acho que tem pré-escola também, na minha época era primeira a quarta série, depois primeiro a 5º ano, né? Mas, de qualquer maneira, uma escola ampla, uma escola grande, um bairro muito grande, muito populoso. O nosso ofício
o meu ofício como professor ali, depois como diretor de escola, era de colocar todo esse caldeirão de pessoas em diálogo. Outrora, a escola era uma escola que mandava, o aluno obedecia, a família obedecia, a diretora mandava, o professor obedecia. Não há lugar para o diálogo. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham responsabilidades, tarefas, não tenha liderança que tenha que comandar e dizer, olha, consiga compartilhar e dividir responsabilidades. A gestão democrática não significa deixar não ter ordem, não ter organização. Ao contrário, ela parte do reconhecimento da especificidade da função de cada um de nós no universo escolar. Diretores dirigem, professores professam, alunos alunam, aprendem, secretárias secretariam, zeladores zelam. Todo mundo tem a sua função na escola. Isso não quer dizer que essas pessoas não possam participar do processo de construção do projeto pedagógico, não possam dialogar. Como é que você constrói um projeto de escola sem conversar com as pessoas para as quais essa escola serve? Nessa comunidade onde eu vivo, por exemplo. Como é possível edificar uma escola e carregar o nome de um educador, por sinal, como é o caso dessa escola, a Escola Municipal Erasmo Piloto, que foi um grande educador paranaense, sem dialogar com a comunidade? Não é possível, não parece possível. Quer dizer, ela passa a ser só uma instituição de instrução pública. Ela deixa de ser escola. Escola no sentido mais amplo de formação. Como é que nós queremos uma sociedade, um país, com crianças que no futuro serão jovens e adultos participativos, se elas não forem crianças participativas, se elas não aprenderem, se não lhes for ensinado o ofício de participar do cotidiano da escola? Isso, crianças devem. Crianças têm opinião, crianças têm percepções, têm sensações, têm ideias, têm cultura. Escutá-las é determinante. É claro que há que se buscar a melhor forma de escuta. E sei que é diferente conforme a modalidade ou a etapa de ensino. É muito diferente de fazer isso com jovens no ensino médio do que com crianças no CMEI. Mas é possível em ambos os lugares ter processos de escuta. É fundamental aquela que dirige a escola, aquele que dirige a escola, que coordena o processo de gestão escolar, construir e edificar essas pontes a partir do diálogo e da participação. Não tem condições de pensar gestão democrática sem isso. A base nacional comum do diretor de escola tem na gestão democrática um elemento central, mas no meu entendimento ele não ficou tão central como eu gostaria. Eu entendo que a primeira competência do diretor de escola, a primeira é coordenar democraticamente a escola, a construção do projeto pedagógico e o fazer pedagógico cotidiano. Coordenar democraticamente. A democracia na escola, eu discuti isso semana passada com alguns alunos, por sinal, tomando como referência o belo livro do Paulo Freire, no seu centenário, Educação como Prática de Liberdade. Eu gosto muito do Paulo Freire, ele é muito mais conhecido pela pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, mas a Educação como Prática da Liberdade é, para mim, a obra que melhor trata da questão da democracia na escola e na educação. Né? E essa democracia na escola, ela é, ao mesmo tempo, o princípio, como está no artigo 206 da Constituição Federal, mas ela é método, ou seja, ela deve pautar a nossa ação cotidiana. Você pode fazer as coisas democraticamente ou de outro jeito. A diretora, a professora de uma escola que se pretenda de alta qualidade formativa não pode. Tem que se pautar pelo método da democracia, ou tomar a democracia como método, além de princípio. E ela é, ao mesmo tempo, além de princípio e método, ela é objetivo. Formar para a democracia, formar a democracia, para evitar golpismos, para evitar que algumas pessoas possam assumir no privado aquilo que é do interesse público, que é o Estado, que é a nação, que é a sociedade, que é a escola. Né? Para finalizar mesmo, a minha esperança e expectativa, gente, reside na ideia de que as diretoras e diretores devem conscientemente ser os primeiros agentes da democracia e da defesa do direito à educação.
Isso contagia a equipe da escola e a comunidade escolar, e por que não a sociedade? Sem... É possível democracia na escola sem a diretora estar apoiando, sem a diretora... mas é muito mais difícil. Então, é fundamental que a gente cobre dos nossos dirigentes, escolares, municipais, estaduais e federais, e que aqueles que dirigem a escola, a cidade, o estado e o país pautem-se pela democracia, pela participação e pelo diálogo. Maristela e demais, muito obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês. Fico aberto aí a algumas questões, se houver, e se as pessoas tiverem interesse. Obrigado. Acho que seu áudio está fechado, Maristela. Tirei aqui o meu... Tá ouvindo agora? Muito obrigado, né, por essa fala tão contundente, tão aí centrada dentro dessa questão da gestão escolar, que é o tema do nosso webinário. E o professor, ele fez parte dessa construção da matriz nacional, da primeira versão, correto? Então, tem toda essa propriedade de estar falando sobre isso e trazendo esses conhecimentos aí, socializando com a rede, socializando com os profissionais que estão acompanhando. O professor colocou uma frase que eu anotei aqui e que acredito que é essencial. Não se pode ser um bom diretor escolar sem ser um bom professor. Então, essa que é a base, né? O desejo de poder levar mais conhecimento, de transformar, de mobilizar, de todas essas especificidades que estão dentro dessa base, que leva esse professor a ocupar ali o cargo de gestor, de diretor escolar. Nós tivemos muitos apontamentos, as pessoas estão aqui colocando muito boa formação, explanação muito clara, ótima palestra, ótima live. E também nós tivemos uma colocação que dizia assim: são competências excelentes, quando falava-se lá da competência do diretor, porém muito complexas. Mas aí eu quero deixar uma pergunta aqui para o professor nesse sentido. Será que elas são complexas ou é nós que talvez até fazemos alguma coisa? Então, até o diretor escolar, ele faz já, né? Ele já coloca em sua prática aquilo que já está delimitado lá na teoria. Mas nós não estamos fazendo esse link aí entre a teoria e a prática ou aquilo que está dentro dessa base. O que seria esse complexo? O professor acha complexo ou ele é muito fácil aí de ser abrangido, de ser colocado em prática e muitas vezes até sem essa percepção? Então, Maricela, quando a gente fez, no processo de elaboração desse documento, da base, na época, matriz de competência, nós fizemos duas oficinas, com diretores de escolas públicas de várias regiões do Brasil, de rede municipal, de rede estadual, de escolas de educação infantil, de fundamental, de médio, de modalidades. E o que a gente escutou muito foi, vindo dessas pessoas, mas é muita coisa. É uma lista muito grande de atribuições, de competências nem tanto, mas de atribuições. Eu não vou fazer outra coisa a não ser ficar fazendo um checklist disso. Então, de outro lado, a gente também ouviu pessoas falando, isso aí eu já faço, só que é de um outro jeito, é com outro nome. Então, eu diria, o objetivo desse documento foi um pouco de parametrizar o que cabe ao diretor de escola, à diretora de escola, como responsabilidade, quais competências devem ser desenvolvidas pelo diretor de escola, quais atribuições devem ser executadas pelo diretor de escola, e cumpre executar, mas não é partindo de um plano ideal no sentido de oposto a material, né? Ou seja, de algo que só existe no plano das ideias. Não, é partindo da realidade. Esse documento partiu de uma análise, de muitas análises de casos empíricos, isto é, de realidades escolares. Se vocês vão ler o documento e vão observar que boa parte daquelas coisas estão se não todas, estão no universo do seu trabalho. Seja você como diretora, seja você como professor, educadora ou educador. Por exemplo, voltando ao ponto que me parece mais importante, na dimensão político-institucional tem implementar e coordenar a gestão democrática na escola. Pode acontecer de que numa determinada escola isso não esteja ocorrendo. Mas isso não quer dizer que não seja um problema presente lá hoje.
não é? Salvo que saia uma ou outra rara exceção, particularmente, na minha opinião, esta ideia da militarização de escolas é algo que pode colocar em xeque isso, é uma fatalidade, uma invenção estapafúrdia, no meu entendimento, para dizer o mínimo, criada por alguns governos. Não faz sentido militarizar isso. Escolas militares é uma coisa, elas são importantes. A militarização de escolas civis é que é algo que não faz nenhum sentido. Mas, enfim, isso pode estar colocando, isso pode inclusive colocar, como é que você vai discutir gestão democrática num lugar de hierarquia militar, né? A gestão democrática não cabe nesse lugar. E é compreensível que na caserna não caiba, né? O soldado, o sargento ou o comandante não vai chegar para os soldados e vai falar, bom, vamos votar aqui se a gente vai à guerra ou não. Não faz sentido isso, né? Da lógica militar é outra natureza. E é por isso que é princípio do ensino público a gestão democrática, porque nós estamos falando de escolas civis que devem ser conduzidas pela democracia e formar a democracia. Agora, independente das escolas militarizadas ou não, em muitas escolas, infelizmente, ainda, espero que não seja a maioria, continua sendo um desafio implementar e coordenar a gestão democrática, porque ela não está minimamente implementada. Conselhos escolares que não funcionam, não há participação dos profissionais da educação na elaboração de projeto político-pedagógico, não há incentivo à participação comunitária, não há ampla divulgação de informações, e, portanto, continua sendo uma competência. Tomara um dia seja algo tão óbvio. Por exemplo, tem umas coisas óbvias que não estão aqui. Ir para o trabalho. Essa é uma competência que cabe a todos nós. Na verdade, é uma responsabilidade. Claro que não tem que estar aqui, porque isso é absolutamente óbvio. Várias dessas coisas aqui estão, porque estão parametrizadas com o funcionamento necessário de qualidade das escolas públicas do país. Inclusive das escolas privadas, porque a Base Nacional está se referindo dominantemente às redes públicas. Essa competência mesmo ela é obrigatória apenas para a escola pública, não para a escola privada. Mas outro dia eu fiz uma discussão desse mesmo documento com uma rede de escolas privadas e com um debate muito interessante, porque o processo de coordenação da escola, do processo de gestão escolar, ele é muito... tem várias similitudes entre esses dois segmentos, público e privado, ainda que tenha também muitas diferenças. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida que é complexo, ainda que boa parte dessas questões já estejam presentes no cotidiano da escola na qual cada um de vocês que nos assiste trabalha, né? Esse documento, então, ele não é estático, né? Ele não é aquilo que você tem que fazer o checklist e cumprir função por função, mas sim ter esse conhecimento, adquirir aqueles ainda que nós não colocamos, não está agregado à prática e que venha a contribuir com o trabalho aí dentro da instituição voltado para as necessidades individuais, singulares, porque cada instituição, cada comunidade apresentam necessidades daquela comunidade, né? Então, o professor trouxe ali uma fala que ele disse, que disse o seguinte: aquela comunidade tem que dizer o que ela precisa, e muitas vezes nós queremos dar pitaco na comunidade do outro, mas quem tem que dizer o que ele necessita é aquele que está envolvido dentro desse processo. Muitos elogios aqui, professor, muito feliz com a sua participação, grata por o aceito ao convite, acredito que esse tema foi muito pertinente, nós fizemos questão que fosse o tema de abertura desse webinário, né, a primeira palestra, justamente para que nós possamos ter um olhar assim amplo e sobre essas discussões também que estão tendo em âmbito nacional, e que muitas vezes nós ficamos ali de ladinho, né, dessas discussões, nós temos que entrar também, discutir, é um tema polêmico. Aqui no nosso município, nós temos, sim, a prática de eleição, né, então a gestão é democrática, e infelizmente, em alguns momentos, precisa fazer indicação. Então, o diretor saiu, foi assumir um concurso em outro lugar, né, ali, aí acaba sendo indicado, ou não deu quórum, porém também está tendo um olhar para diminuir um pouco o quórum, para ter outra forma de eleição depois de 30 dias, quando não conseguiu esse quórum, né, para que nós possamos avançar diante dessa democracia que é tão importante para o desenvolvimento da nossa educação, para a participação de todos, né? Porém,
É um processo, e esse processo talvez não aconteça da forma como todos queriam, né? Porque são cabecinhas diferentes, cada um tem também o que é o ideal para si mesmo, mas a gente está avançando, e isso que é importante, né? Que tenha esse momento aí de escolha, esse momento de estar próximo, e a ideia também desse webinar é trazer também mais pessoas que se interessem pela gestão escolar, que estejam participando desse processo de eleição democrático, contribuindo aí com o nosso avanço da educação e com a qualidade. Eu queria fazer só um breve comentário, Maricela. Veja, tem uma questão que é muito, muito importante, que a democracia ela é um objetivo no sentido mais de promover a formação para a democracia, isto é, de formar os nossos alunos, os próprios professores e diretores para a democracia, né? Isso contribuirá para o desenvolvimento da democracia na sociedade, mas ela não é uma Shangri-La. Assim, a democracia ela é muito mais, no meu entendimento, meio do que fim. Não é? Portanto, ela é objetivo, mas ela é mais método, ela é princípio e método, de maneira mais emblemática, talvez, do que objetivo. Isto não é viver para a democracia, é viver democraticamente. Tomar decisões, refletir, pautando-se no diálogo, na participação, na alteridade, no reconhecimento do outro, e que o outro vai olhar essas mesmas questões a partir de um outro ponto de vista. Pais de alunos vão entender as relações da escola de um outro lugar, familiares de alunos, né? Funcionários de escola vão entender as relações do universo escolar de um outro lugar, né? Da especificidade de quem trabalha no apoio técnico. Professores de um outro lugar, e assim por diante. Cada uma dessas pessoas tem um papel importante, muito importante, e devem contribuir para a gestão da escola como um todo, trazendo esse seu olhar para os momentos coletivos de discussão e tomada de decisão. Então, veja, e esse é um outro ponto. Na medida que a democracia ela é método, não é apenas voto. Não estamos falando de votar, ainda que eventualmente temos que tomar decisões por meio de voto, porque não há. Estamos falando de construir consensos. A ideia do diálogo é de construir consensos possíveis, aquilo que eu dizia de pavimentação de pontes entre as pessoas que institucionalmente estão vinculadas à escola ou ao sistema de ensino. A ideia é a gente, de preferência, não precisar votar. É claro que numa escolha de dirigentes, de diretores, é fundamental termos o voto. Seja porque temos mais de uma candidatura, mais de uma pessoa pleiteando, né? E é legítimo, isso é bom, não é ruim, isso é muito bom. Seja porque mesmo tendo apenas uma candidatura, o voto legitima, fortalece, né? Dá mais legitimidade àquele que vai assumir, que está sendo reconhecido como liderança, a assumir a condução do processo de gestão escolar. Agora, via de regra, a democracia é muito mais uma atitude diante do outro e diante das relações, muitas vezes de conflito do cotidiano da escola, do que voto, né? Ter disposição à escuta. O que eu dizia, acho que até parei um raciocínio na metade, não concluí, queria ver se conseguia concluir agora, que é o seguinte: como é que pode a escola, que é uma instituição que só funciona pela comunicação, quer dizer, o processo educativo, o processo formativo é um processo comunicativo, não é? Sem comunicação não há como promover a formação. Ter dificuldade em dialogar. Quer dizer, o que nós fazemos cotidianamente no universo escolar é nos comunicarmos, mas temos muitas vezes dificuldade em dialogar, porque o diálogo representa reconhecer o outro. O comunicar, às vezes a gente fala, ignora o outro, eu falo, se ele tiver juízo, ele preste atenção. Não, é mais do que isso. É uma relação, no mínimo, de duas vias, não é? E quanto mais gente, mais vias convergindo para esse grande entrecruzamento de ideias. A direção escolar tem a tarefa de coordenar, né, de incentivar esse entrecruzamento de ideias na busca de consensos possíveis. Nem sempre é possível o consenso, e por isso, aí sim, a gente tem que ter mecanismos também técnicos, né, democráticos porque construídos, inclusive, coletivamente, de como tomar decisões nos momentos em que não conseguimos construir consensos. Então, é isso um pouco que eu queria comentar aí, Maristela. Então, dá
para se compreender que o voto, né, esse processo de eleição, ele é um instrumento também para a garantia dessa democracia. Mas a democracia, ela só se concretiza de fato quando esse gestor, quando dentro desse ambiente educacional há um processo de escuta, há momentos de ouvir o outro e de que todos esses, né, possam participar dessa construção grandiosa que se chama educação. Então, nós agradecemos aí o professor, já estamos a 1 hora e 10 minutos discutindo e aprendendo muito. A sua fala foi muito importante para o nosso crescimento, as meninas aqui, o pessoal que está participando, elogiando. Agradecemos a todos também que estiveram participando conosco e teremos mais momentos também de aprendizagem. Temos um encontro no tarde, 2 encontros, então vocês permaneçam aí, não percam, porque todas as palestras nós vamos com certeza sair daqui desse webinário com conhecimento um pouquinho diferente. Muito obrigado, professor Ângelo. Eu que agradeço. Fico à disposição. Um abraço a vocês, bom evento. Muito obrigado. Tchau, tchau a todos.